Senhor presidente, eu venho à tribuna para falar a respeito da situação delicada por que passam parte, senador Pedro Simão, do meu estado do Amazonas, 7 municípios ainda, 7 municípios até agora, e uma boa parte do estado do Acre. Eu aqui me refiro às cheias dos rios Juruá e Rio Branco, que, mais uma vez, se manifestam de forma anormal. Aliás, aquilo que é anormal é aquilo que acontece fora do previsto e deveria acontecer muito que esporadicamente. Entretanto, se todos perceberem, ultimamente tem sido constante a manifestação dessas tais anomalias, ou seja, as anomalias estão virando quase que um cotidiano, estão virando quase que uma regra no que diz respeito à manifestação climática naturais na região, no Brasil, mas principalmente na região amazônica. Senhor presidente, nós temos hoje entre famílias de vários municípios do estado do Acre e de 7 municípios, que foi o levantamento feito no estado do Amazonas, municípios que ficam localizados na calha do rio Juruá, nós temos hoje em torno de quase 70 mil pessoas atingidas, quase 70 mil. O que daria uma quantidade de aproximadamente 7 mil famílias atingidas. Somente na cidade de Rio Branco, no Acre, são 12 mil, na capital do estado do Acre, são 12 mil o número de atingidos, pessoas que perderam suas casas, perderam seus pertences todos e estão alojadas em dioceses, na igreja, em órgãos públicos, em colégios, numa situação vivendo um momento muito delicado, um momento de muito sofrimento. Além do município de Rio Branco, capital do estado do Acre, foram fortemente atingidos também os municípios de Porto Acre, Santa Rosa, Assis Brasil, Manoel Urbanos e Sena Madureira. E sendo que no estado do Amazonas, 7 municípios, senhores senadores, foram atingidos e estão sofrendo muito com essa enchente desproporcionada. Principalmente os municípios de Erunepé, todos eles, repito, na calha do rio Juruá. Porque, diferente de outros estados brasileiros, onde os municípios são localizados geograficamente pela própria localização, no norte, no sul, no leste, no oeste, no centro-oeste, no Amazonas nós identificamos os municípios pela calha dos rios. Então, nós temos os municípios da calha do Amazonas, da calha do Solimões, da calha do Juruá, da calha do Rio Madeira, da calha do Purus e aí por diante. Então, são todos os municípios da calha do rio Juruá: Erunepé, Carauari, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamaraty e Juruá. Todos eles tiveram situação de emergência já declaradas, todos eles. E aqui eu quero destacar que tem sido muito importante a mobilização do governo do meu estado do Amazonas, o governador Omar Aziz, desde a primeira hora, se prontificou, independente de receber ou não recursos federais, se prontificou a mobilizar toda a defesa civil do estado do Amazonas, não só para promover e ajudar no socorro em operações humanitárias em favor do povo residente nos municípios do estado do Amazonas, mas também colaborar com a superação do problema no estado do Acre. Nós sabemos que as condições estruturais do governo do Acre não são tão importantes ou tão favoráveis quanto a do estado do Amazonas, tanto que o próprio Ministério da Integração Nacional, a quem está ligado à questão da defesa civil no Brasil, solicitou ajuda do governo do Amazonas para que técnicos da defesa civil do estado do Amazonas pudessem ajudar no levantamento técnico da situação do Acre, sobretudo da capital do estado do Acre, do município de Rio Branco. E lá, presidente Aloysio, na minha região, na nossa região amazônica, quando nós falamos em inundação,
Nós não falamos em cheia exagerada, em chuvas exageradas, não estamos falando apenas em inundações, não estamos falando apenas em pertences em casas de pessoas, de famílias que perdem tudo o que tinham. Não estamos falando daqueles ribeirinhos que perdem as suas plantações de mandioca, de milho, de juta, de tudo, senhor presidente. Mas nós falamos também em desbarrancamento, que é algo extremamente grave, porque a maior bacia hidrográfica do planeta está na Amazônia. E todos sabemos que a Amazônia brasileira é que ocupa a maior parte de extensão da Amazônia global. E nós falamos com muita alegria de que o Brasil detém, a Amazônia detém, não só o maior, o mais caudaloso rio do mundo, que é o rio Amazonas, mas que temos a maior quantidade de reserva de água doce do planeta. Entretanto, essa malha fluvial da Amazônia é uma malha que ainda está em formação, em processo de formação. Muita gente considera uma beleza e, de fato, é uma maravilha, uma das grandes maravilhas. A Amazônia, assim, já está considerada como uma das 7 maravilhas naturais do planeta e que tem várias manifestações. Uma delas, por exemplo, acontece na frente da cidade de Manaus, que é o encontro de 2 grandes rios. O rio Amazonas, que chega com o nome de Solimões, se junta com o Rio Negro e corre, e aí recebendo o nome de Rio Amazonas. Então, é o encontro das águas. E o que deixa muita gente impressionada é o fato dessas águas andarem por uma extensão importante, né, por vários metros, quilômetros até, para e passo sem se misturar. E isso decorre de uma diferença da água por conta até da formação do leito do rio. O rio Amazonas, o rio Solimões são rios, assim como o Juruá, assim como o rio Purus, são rios em processo de formação. Portanto, eles arrastam, porque tem um movimento de subida e descida, que é um movimento anual, passam 6 meses do ano subindo e 6 meses do ano descendo. Entretanto, o equilíbrio entre a subida e a descida, a cheia e a vazante, deveria ser um equilíbrio a não atingir, a não causar prejuízos às pessoas e à natureza. Mas, infelizmente, não é isso que ocorre na nossa região. Aquilo que era para ser uma anomalia, repito, vem acontecendo com uma constância muito maior. E o fato do desbarrancamento tem sido muito grave. Eu aqui quero citar o exemplo de uma importante cidade, uma querida cidade no meu estado, chamada Boca do Acre, que fica não na calha do Juruá, mas na calha do Purus. A cidade de Boca do Acre tem o platô do Piquiá, como a população de lá chama, que foi a nova cidade construída, em decorrência de que boa parte da cidade de Boca do Acre, o centro antigo da cidade, a concentração urbana antiga, ter sido engolida pelo rio Purus. Então, o desbarrancamento ocasiona problemas profundos e, muitas vezes, problemas graves e que não são vistos, uma boa parte das vezes, pelas autoridades nacionais da forma como deveriam ser vistas. Isso porque não é uma manifestação que ocorre numa grande cidade, e sim numa cidade distante, numa cidade pequena, numa cidade de 20, 30, 40 mil habitantes, e isso chama pouco a atenção do país como um todo e, muitas vezes, infelizmente, até mesmo do governo federal. Então, a necessidade de uma presença permanente, constante, na região dos governos do meu estado, do Amazonas, do Acre, assim como do governo federal, é imprescindível, não só para levar o socorro humanitário a pessoas que estão precisando, que perderam seus pertences, perderam os seus mecanismos naturais de sobrevivência, mas necessário também para evitar que catástrofes maiores possam acontecer. Então, a remoção de famílias e de áreas que vivem em áreas de risco também tem sido muito importante. Eu aqui quero, senhor presidente, destacar que o governo do estado do Amazonas, ele deflagrou a operação de socorro do Juruá. É uma operação que vem acontecendo via fluvial e via aérea. Não é? São equipes da Defesa Civil do estado do Amazonas que se deslocam
da capital, principalmente, de vários municípios do interior, que se deslocam para as regiões e os municípios mais atingidos, no sentido de levar o apoio a essas pessoas, a essas comunidades. Então, já foram distribuídos, inicialmente, em 3 municípios, em torno de 50 toneladas de alimentos, itens de limpeza, de higiene pessoal, que é muito importante também para se evitar qualquer tipo de manifestação de doenças que vem com a chuva, vem com as enchentes. Foram distribuídos medicamentos, enfim, o governo do Amazonas tem feito uma mobilização interna no sentido de socorrer essas pessoas afetadas desses 7 municípios a que já me referi. O Ministério da Integração Nacional, assim como a Marinha do Brasil, o governo federal vem contribuindo também, não só com o envio de técnicos, envio de alimentos, mas com ajuda. A Marinha, por exemplo, já disponibilizou uma série de unidades SUAS, para ajudar as pessoas. Então, são lanchas que ficam localizadas no 9º Distrito Naval, que estão sendo deslocadas para a área. São navios, como o Dr. Montenegro, de assistência à saúde, que estão ficando próximos entre as cidades do Acre e do Amazonas, para dar atendimento a pessoas, navios bem equipados do ponto de vista da assistência da saúde, alguns deles até contando com UTI pediátrica, além do envio de profissionais da Marinha, profissionais da área de saúde, no sentido de ajudar. Então, senhor presidente, eu quero aqui, dessa tribuna, não só me solidarizar com a população, e aqui eu gostaria de citar o prefeito de Sica, de Erunepé, que tem feito uma grande mobilização em favor da sua gente, do seu povo. Citar também o prefeito de Guajará, o prefeito Hélio, e todos os prefeitos desses municípios que estão sendo extremamente atingidos. Sei que eles estão tendo muita responsabilidade nessa hora, nesse momento, muito mais do que responsabilidade, estão tendo atitudes solidárias com a população. E, assim como o poder público, é importante que se destaque que, nessas horas, a própria população da região tem sido muito cooperativa. Aliás, o que faz a beleza da região amazônica não é apenas a sua natureza, mas o que faz daquela região uma bela região também é a grandiosidade, a generosidade do seu povo e da sua gente. Uma gente, no geral, muito humilde, de muito poucas posses, quase nada de posses, mas muito solidária uns com os outros quando essa necessidade se manifesta, essa necessidade se apresenta. Então, eu aqui presto não só a minha solidariedade, mas registro que a nossa bancada federal do Amazonas, assim como tenho certeza a bancada do Estado do Acre, nós estamos em prontidão, nós estamos em alerta para todo e qualquer tipo de ajuda, o que precisar de nossa mobilização para ajudar essas pessoas que sofrem mais uma vez esse problema, sem dúvida nenhuma, a nossa bancada assim fará. Mas, senhor presidente, falando em enchente e anomalias, e ora eu venho a essa tribuna, infelizmente, para falar ou da enchente em excesso ou da seca, da estiagem em excesso. Nos remete, mais uma vez, à questão das mudanças climáticas. Não há nada, eu não estaria sendo honesta, nem justa, nem correta do ponto de vista científico se chegasse a essa tribuna e afirmasse: são essas manifestações decorrentes das mudanças climáticas. Não posso fazer isso. Entretanto, é preciso que a gente invista cada vez mais, o Brasil principalmente, recursos em pesquisa, para exatamente localizar quais são os problemas. Pelo que tudo indica, essa antecipação das chuvas, e não só a antecipação, mas a chuva exagerada, a enchente exagerada, que vem acarretando e trazendo transtornos para municípios do Amazonas e do Acre, essa manifestação tem sido, de acordo com cientistas, com meteorologistas, uma influência direta do efeito Laninha, que significa um resfriamento das águas do Oceano Pacífico. E, além disso,
uma quantidade excessiva de chuvas na Cordilheira dos Andes e ainda, o que piora a situação, uma influência da atuação da zona de convergência do Atlântico Sul. Isso faz com que haja um desequilíbrio na manifestação natural dos efeitos climatológicos, né? E ocorre esses desastres. E eu quero dizer que ficamos muito na torcida, porque não podemos fazer nada para mudar a realidade, mas é preocupante o nível já de elevação das águas da calha de outros rios na minha região. Eu estive recentemente no interior do estado do Amazonas, fui ao município de Beruri, que é logo no início da calha do Juruá, e lá ouvi, não só do prefeito, mas de pessoas que ali vivem, ribeirinhos. Fui até uma comunidade, tive o prazer de ir a uma comunidade muito distante. Fui com o prefeito participar da inauguração de um centro de saúde, uma unidade, um posto de saúde numa comunidade, e da entrega de várias casas para agricultores, não é? Porque muitas vezes falamos em Minha Casa Minha Vida e falamos apenas daqueles que vivem nas cidades. Durante muito tempo, durante muitos anos, os projetos habitacionais, eles eram muito focados e dirigidos para as grandes cidades, para as grandes metrópoles, principalmente. Mas agora a gente já está mudando um pouco essa realidade. Tem sido muito viva, presente, a atuação do governo de alguns estados brasileiros, sobretudo o governo do meu estado do Amazonas, e do governo federal, no sentido também de levar mais dignidade a quem vive no campo, a quem com muita dificuldade e ganhando muito pouco produz o alimento para aqueles que vivem nas cidades. Então, eu estive numa comunidade, no município de Beruri, com o prefeito Antônio, o prefeito Zé Antônio, e lá, além da inauguração do posto de saúde, tivemos a entrega de várias casas populares. E percebi que algumas delas já haviam sido entregues e não eram casas construídas pelo governo do estado, porque essas foram construídas através de uma parceria do governo do estado com o governo federal, Secretaria de Produção Rural do estado do Amazonas, e outras construídas pelo próprio INCRA, naquela comunidade já havia sido entregue às pessoas. E lá conversava com os ribeirinhos e eles colocavam a sua preocupação em relação à subida exagerada e antecipada do nível de água dos rios. Eu quero e espero que a gente não viva este problema que está ocasionando nas calhas do rio Acre e do rio Juruá, e que não seja e não ocorra esse mesmo fenômeno em outras calhas, principalmente na calha do Amazonas, na calha do Madeira, enfim, de tantos outros rios que banham a nossa região. Mas eu concluo, senhor presidente, entrando nesse aspecto e dizendo da necessidade de investirmos cada vez mais na pesquisa, no estudo desses fenômenos climatológicos. Precisamos estudar cada vez mais, não só para a segurança da população, mas para a própria segurança do nosso país, para a própria segurança do nosso país. E o investimento em pesquisa nessa área ambiental no Brasil, mas principalmente na região amazônica, é fundamental. Nós temos um fundo que foi constituído há não muito tempo, há pouco tempo, senhor presidente, depois de quebrar uma série de tabus, uma série de dirimir uma série de dúvidas, uma série de divergências. O governo brasileiro, o governo central, constituiu o Fundo Amazônia, que é um fundo nacional para tratar da Amazônia brasileira. E, aliás, é bom que se diga que, até de acordo com a regulamentação aprovada por nós, pelo Parlamento Brasileiro, até 20% desses recursos podem ser utilizados e compartilhados com outros países do bioma amazônico que não o Brasil.